Amém? Glória a Deus. Mais um dia aí de pregação. E eu buscando ao Senhor, pedindo que o Senhor me desse uma palavra hoje para trazer para vocês. E o Senhor me deu uma palavra que o título é: Jesus me escolheu e sem Ele não tem como prosseguir. Amém? Nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos, gerados no Senhor. Sempre fomos gerados no Senhor. Essa pregação, eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, muito breve. E eu creio que também algumas pessoas aqui têm mais ou menos um pouco a história. Ou uma parte, ou grande parte. E eu vou falar alguns exemplos de pessoas, que tiveram um encontro com Jesus. Que em algum momento da sua vida encontraram Jesus. Para começar, eu queria falar eu vou usar a NVT. João 15, 16. Já não o chamos de escravo, pois o escravo não faz confidência aos seus... pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes digo que o Pai me disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu os chamei para irem e produzirem frutos, e que seus frutos sejam duradouros, para que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Foi Jesus que nos escolheu primeiro. Não foi nós. Foi Jesus. E Ele nos escolheu desde o ventre. Porque em Jeremias 1,5 fala: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e o nomeei para ser profetas às nações. Pode diminuir só um pouquinho aqui o retorno, Gabriel? Sentindo também, ó. Eu fiquei pensando nisso. Para quem não sabe, eu estou grávida. Estou com 13 semanas. Meu bebê hoje tem 7 centímetros. E eu tenho certeza absoluta que antes eu e o Mateus decidimos ter mais um filho, o Senhor já sonhava com Daniel. O Senhor já sabia do destino do Daniel, assim como Ele sabe do destino do Arthur. Ele já é escolhido. Eu não sei qual vai ser o destino dele. Se ele vai ser um profeta que vai ir para nações, ou ele vai impactar a geração dele na onde ele for plantado. Mas eu sei que algo o Senhor tem para eles. E eles foram sonhados, gerados. O Senhor já tinha esse filho preparado para a nossa casa. Assim como o Senhor me tinha para a minha casa. Toda bagunçada. Toda bagunçada. Eu vim no meio de uma separação dos meus pais. Meu pai já tinha 4 filhos de um outro casamento, que até então eu achava que ele era viúvo desse casamento. Aí eu fui descobrir quando eu tinha lá uns 15 anos que meu pai não era viúvo, coisa nenhuma, mulher está viva até hoje. E minha tia me protegendo das histórias. Aí vai ele e minha mãe, tem mais 2 filhos, minha mãe de um outro relacionamento, tem o meu irmão antes. E aí eu vim na rapa do tacho. Meu pai com 58 anos me gerou. 58 anos, já era velhinho. Tá perto ali. Mas já não era um jovem, né? Eu não era um jovem. E me gera. Vamos então ter mais um filho, gente. Vamos, Fernandão. E os filhos da mocidade, vamos dizer assim. Vamos corrigir a fala. E minha mãe é epilética. Desde os 4 anos, minha mãe tem crises convulsivas. Na época, não muito bem controladas com remédios fortíssimos. Gardenal, fenitoína, tarja preta. E me tem no meio desse caos. Meu pai já tinha quase matado ele, recém-nascido, dando banho nele no tanque.
dando pastel para um menino recém-nascido, né, comer, porque ele era do norte da Paraíba lá. Então não tinha muita essas noções. Era tudo na base da, sabe, da facada, do cangaço ali. E minha mãe simplesmente não me quer, porque não pode me cuidar. Meu pai some junto com ela para Lorena e sobra um bebê, né? E minha avó, já com a sua idade bem avançada, junto com a minha tia e um tio, resolvem me criar. Então, desde nascimento, eu não pertencia a um lar bonitinho, sabe? Papai, mamãe, filhinhos. Sempre trouxe sobre mim um peso de não pertencimento, de fardo, de culpa, de peso. Por muitos e muitos anos eu carreguei isso. Muitos anos. Eu não pertenço a isso daqui. Eu atrapalho essa família. Mas eu sabia que em algum momento o Senhor ia me encontrar e ia me curar. Mesmo sendo muito amada. Porque eu sempre fui muito amada. Da forma que eles deram de todo o amor. Minha avó era tudo para mim. Meu tio, minha tia, até hoje honro e chamo eles de pai e mãe. Meu pai eu não tive contato, não tive participação. E eu não queria que ele aproximasse de mim. Não queria. Com 10 anos, tive muitas brigas com meu pai. Ofendi ele de todos os palavrões possíveis e imaginários que vocês possam imaginar. Uma criança de 10 anos. Ele queria colocar minha avó na cadeia. Mas peraí, ela me cuidou todo esse tempo. E agora você quer vir 10 anos depois achar que é pai? Não. Não tinha Jesus ainda no meu coração. Só que eu sempre fui muito assim, sabe, sanguínea. Muito desbocada. Não tinha trava na língua, eu era muito intrometida. Minha tia sempre me xingava desde pequena. Menina, fica quieta, você fala demais. E ali eu gerei uma ferida enorme entre eu e o meu pai. Não queria ver ele pintado de ouro. Ele chegava em casa, eu me escondia debaixo da cama, só que sempre me dava vontade de fazer xixi. E só tinha um banheiro na casa e era bem onde o bichinho estava. Aí tinha que ir lá, porque senão eu ia fazer xixi no quarto. E tinha que passar e olhar para a cara dele, e eu odiava ele. Na terra era a pessoa que eu mais odiava, era o meu pai. E para encurtar a história, meu pai faleceu fazem acho que 17 anos. Acho que foi isso. E 2 meses antes do meu pai morrer, eu tive um encontro com o Senhor no ministério de dança da outra igreja que eu fazia parte. E o Senhor me falou, você precisa perdoar seu pai. Só eu e Deus. Eu não precisei de imposição de mãos de nenhum pastor. Era eu e Deus. E eu saí de lá, era 1h da tarde, eu cheguei em casa. Quem estava sentado no sofá? O meu pai. Falei, cara, é hoje. Ele nunca vem. Ele vinha de 4 em 4 meses, 5 em 5 meses, ver minha mãe, para dar um dinheiro para ela. E nesse dia ele estava lá. E eu falei, cara, eu preciso da sua força, Espírito Santo, porque eu não consigo. Porque quando eu olhei, eu ainda tinha raiva, eu ainda tinha ódio. E eu lembro que meu pai saindo, tinha um corredor, tem ainda um corredor na casa da minha irmã. Eu lembro que eu não tive coragem, eu escrevi num papelzinho o meu nome, a data que eu nasci, meu endereço. Porque eu nem sabia se ele sabia meu nome. O meu nome quem escolheu foi a minha avó. Meu nome era para ser Edna. Glória a Deus, era a minha avó. Tô brincando, gente. Eu não queria esse nome. Se tem alguma Edna aqui, seu nome é lindo. Mas eu não queria para mim. Adianta. Sanguínea, vocês vão entender. Jesus me ama. E naquele dia eu escrevi aquele papel. E eu entreguei para ele, eu falei, olha, eu não sei se você nem sabe meu nome, mas está aqui esse papel. E eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Listei todas as coisas. E eu falei, se você quiser, você pode aceitar Jesus. E meu pai, naquele momento, ele não entendeu. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero. E ele fez a oração da confissão.
naquele corredor. Eu não sabia o que ia ser da vida dele. 2 meses depois, eu ia ser debutante da minha prima. E eu não aceitei, porque eu não tinha dinheiro na época para comprar a roupa. Eu falei, não dá para ser, mas eu vou ajudar você no seu aniversário. Arrumei, no meio da festa, uma outra irmã me liga. Seu pai acabou de morrer. Eu falei, caramba. E no leito de morte, meu pai teve 3 infartos antes de morrer. Ele só pedia para me chamar. Ele falou, eu preciso falar com a Beatriz. Eu preciso falar com a Beatriz. E minha irmã não achava esse papel. E, enfim, ele não falou comigo. Mas eu não sei se era um agradecimento, o Senhor sabe. E ali eu falei, ok. Ali eu cumpri. Eu falei de Jesus para ele. Meu pai morreu bem comigo. Não tivemos nenhuma convivência de pai e filho. Mas eu creio que o Senhor curou aquilo em mim, naquele dia. Ainda é uma luta com a minha mãe, até hoje. Né? Não tenho ainda muita afinidade com ela. Amo, cuido, respeito, sempre vou visitá-la, cuido dela. Mas ela não me tem como filha. Ela não me chama ela só me chama pelo nome e eu chamo pelo nome dela, que é Ana. E eu creio que em algum momento o Senhor vai ter a cura completa. Porque antes nem conseguir falar com ela, eu conseguia. Né? Mas o Senhor, Ele, sabe, trabalha na orfandade. E em meio a isso, o Senhor me resgatou. Me resgatou daquele lugar que eu estava, de perdida, de não me pertencer a lugar nenhum. E o Senhor me trouxe para um lar. Porque crescendo com tudo isso, jamais eu queria ter uma família. Nunca estava nos meus planos ter família. Eu queria sempre ser médica, muito bem-sucedida, morando em São Paulo, longe do caos, que era a minha casa. Dos problemas não que eles tinham, mas que eu carregava comigo mesmo. E viver minha vida muito bem. Esse era o meu plano. Não queria ter filho, nunca pensei em ter filho. Marido, muito menos. Nunca tive referência de homem na minha vida. Só que mesmo não tendo essas referências de homem, eu comecei relacionamentos amorosos muito cedo. Eu comecei a namorar com 14 anos. Adolescentes, não façam isso. Não façam isso. Eu conheço, acho que um casal que até hoje deu certo, começando o casamento muito cedo, mas eles passaram muito perreio. Não compensa, não vale a pena. São feridas, e você tenta tampar uma ferida com mais uma ferida, e aí depois vem mais uma ferida, e aí vira uma cicatriz enorme, um buraco que o diabo ama lamber. É isso. Até no momento que eu me relacionei com uma última pessoa, que era do mundo, não deu certo, e eu falei, eu não vou mais namorar com ninguém. Chega, o negócio não é para mim, realmente estava focada em estudar. Falei, eu vou estudar e vou me embora, para onde que for. Né? Sei que eu tenho capacidade e vou. Até um momento que o Senhor coloca o Mateus na minha vida. E eu falo, puxa, eu não queria nenhum relacionamento. Eu não queria. Ficamos ainda tentando, né, orando, conversando 2 meses e cada dia eu me apaixonava mais. E as curas, sabe, dos relacionamentos foram trazendo, sabe, um bálsamo, algo que curava, porque eu encontrei alguém que me cobrisse e não alguém que só queria algo de mim. Alguém que me respeitava como mulher. Alguém que não queria me usar sexualmente, nada, mas que me respeitava. E as coisas foram encaminhando muito bem. E domingo que vem nós fazemos 12 anos juntos. Então, são muitos anos de cura, de processo. E quanto Mateus tem sido o meu braço forte, o meu protetor. Porque em meio a esses 12 anos, muita crise rolou. O processo é longo. Não é assim. Com alguns são, comigo não foi.
sabe? E eu lembro que em um momento da minha vida, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu fui abusada. Eu tive um abuso sexual. E aquilo dali acabou comigo. Porque mesmo com os relacionamentos precoces, eu nunca me entreguei sexualmente para ninguém. Era só beijo, né? Outras coisas, mas nunca teve o ato sexual. Porque minha avó pediu isso para mim. E eu respeitava muito a minha avó. E eu falava, não, eu vou me guardar. É o único pedido que a minha avó fez, eu vou cumprir. E isso acabou comigo. Acabou comigo. Eu falei, eu não acredito o que eu fiz. Más amizades, bebendo, fumando, com 17 anos. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já ia na igreja. Desde os 11 anos, meu irmão se converteu primeiro. E ele me levava na igreja. Eu sabia quem era Jesus. Eu não era ignorante. Mas eu não tinha a intimidade que ontem o Samuel falou. Eu não conhecia Jesus de Jesus. Eu ia na igreja, ouvia, fazia parte de ministério, estava lá no movimento. Mas eu não conhecia o Jesus que cobria todos os meus pecados. Tive muitos momentos, sim, de entender um mover, de aproveitar, de, sentir o Espírito Santo. Muito. Mas não entrava de vez no meu coração. E nesse momento, o Senhor me encontrou. Porque eu estava no fundo do poço. Eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Eu, 17 anos, imagina se eu estou grávida, meu Deus do céu, eu já não queria nunca ter um filho, agora eu vou ter um filho de um cara que... Meu Deus! E aí o Senhor me livrou da gestação. Mas o Senhor tem as consequências, Ele é justo. 6 meses depois vem um diagnóstico de um HPV profundo no meu útero. Que eu poderia perder o útero, eu estava indo para uma classificação NIC 3, que o 4 já é câncer de colo do útero. Eu tive que fazer vários processos de raspagem dentro do meu útero. E a médica falou, você vai ter dificuldade para engravidar. E até nisso o Senhor foi bom. Porque na primeira tentativa do Arthur, grávida. Primeira tentativa do Daniel, grávida. O Senhor é um Deus de detalhes. Porque Ele me curou completamente. Eu creio nisso. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa improvável. E vocês também são, todos aqui. Por mais que você olhe a sua vida e fale, mas eu sempre fui bonzinho. Eu sempre fiz as coisas certas. Mas em algum momento, você se encontrou no meio do caos. E foi ali que Jesus quis te capturar. Foi naquele momento de desespero da minha vida que eu falei, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para o Senhor. De verdade. Eu já estava na igreja, já conhecia o Mateus não sabia desse caso. Eu fui contar para o Mateus depois, com uma vergonha, falei, olha, você tem todo o direito de terminar comigo. O Mateus era virgem. Você tem todo o direito, porque eu menti para você. E ele falou, jamais. Ele me cuidou, ele me abraçou. No mesmo momento que eu contei para ele, eu lembro até hoje da cena. Chegando do hospital 6h30 da tarde, uma sexta-feira, minha mãe foi comigo. Ele veio de Pinda até Taubaté, eu morava em Taubaté, em 20 minutos. E ele me levou no estacionamento do McDonald's. E a gente ficou quase 2 horas ali. Ele cuidando de mim, me afirmando quem eu era em Jesus. E eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras, sempre quando eu prego. E a palavra improvável, ela significa que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, incerto, que não se consegue provar, impossível, inacreditável. Se não fosse a misericórdia e a graça de Jesus na minha vida, hoje provavelmente eu estaria no carnaval louca, com alguns filhos aí, um de cada pai. Ou nem mais viva. Cheia de problemas, endividada. Como muitos no mundo. Porque eu não tinha, projeção. Eu não via.
projeção na minha vida. Eu tinha sonhos, mas eles não aconteciam. E o Senhor me resgatou, porque eu tinha uma marca desde o ventre da minha mãe. Eu fui marcada desde o ventre. Jesus olhou e falou assim: essa vem. Essa vem. Você vem. Você vem. Você vem. Você vem. Você vem. Todos vocês estão vindo. Porque todos têm uma marca. Mas depende da nossa resposta para Jesus. Todos foram sonhados e planejados pelo Senhor. Mas depende da nossa decisão de mudança. Os sinônimos de improvável significa difícil, duvidoso, incerto, hipotético, inesperado. Como eu era difícil. Como por muito tempo eu fui duvidosa das coisas do Senhor. Só que existem os antônimos, que são o oposto daquilo, que é provável, possível, plausável, veríssimo, praticável, certo, garantido, seguro e assegurado. E isso hoje eu creio que eu sou. Mesmo uma improvável que não tinha um destino, o Senhor me escolheu e escolheu você para ser provável na obra, para ser aquele que é seguro e assegurado no Senhor. Pois é o Senhor que nos escolheu, não fui eu que escolhi o Senhor. E o Senhor me trouxe algumas histórias da Bíblia, de pessoas também improváveis, pessoas que não tinham mais um destino. Que não tinham mais esperança. E o Senhor me fez lembrar da mulher adúltera. Sabe? Está em João 8, do 1 ao 11. Fala assim: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras. Mas de manhã, seguindo bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei, os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Ali nesse momento, os fariseus eles queriam tentar Jesus. Eles queriam ver algo no caráter de Jesus e alguma coisa que Jesus saísse fora da lei. Porque naquela época, se uma mulher era pega em adultério, ela ia ser apedrejada. Se duas testemunhas estivessem vendo o ato e confirmasse o ato e ela confessasse o crime, era um crime. Ela ia ser apedrejada. Mas aqui, além dele colocar, os fariseus eles queriam provar, porque eles falaram: agora eu vou pegar esse homem, porque se eu pegar ele, ele vai morrer. Vamos ver o que ele vai falar. E é muitas das vezes assim que o diabo nos faz. Acusador. Você peca e ele te acusa o tempo todo. Dia e noite, noite e dia, sem cessar, o diabo te acusa do pecado. Se você não se arrepender. Ele traz para nos envergonhar. Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério, disseram eles a Jesus. E a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha e fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra Jesus. Jesus, porém, apenas se inclinou e continuou a escrever o dedo na areia. Tipo, quem é vocês? Tipo, na cabeça de Jesus eu fui pensando, tá bom, vai, continua a falar. Continua a falar. Porque quem é vocês? Sabe? E o objetivo deles era esse, era pegar Jesus naquele momento. Eles continuaram a exigir uma resposta de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra.
Jesus, ele viu naquela mulher, ele teve misericórdia dela. Porque de fato a lei era para ser cumprida. Mas ele falou assim: quem de vocês nunca pecou? Sabe, traz à nossa memória que quando a gente vê alguém, sabe, em pecado, a gente precisa ter compaixão, assim como Jesus teve. E entender ali que não só foi o ato, mas existe uma história por trás. Existem coisas que essa pessoa trouxe. Essa mulher não nasceu adúltera, mas ele não revela muito a história dela na Bíblia. Mas alguma coisa lhe levou ela a isso. O próprio pecado, uma própria consequência. Nós não sabemos quem era o marido dela de fato. Ela não fez certo. Ela pecou, ela fez errado. Ela consumou o ato. Mas Jesus teve misericórdia e graça dela. E ai de nós se não tivéssemos a misericórdia e a graça de Jesus sobre a nossa vida. Ai de nós. Nossa, a gente estaria consumado, queimado, já queimando no fogo do inferno há muito tempo. A misericórdia, a graça e o amor de Jesus nos encontra. Então ele se inclinou novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e olhou a mulher. Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles te condenou. Não está isso na Bíblia, mas eu fico imaginando na minha mente aqui. Eu imagino que naquela mulher toda envergonhada, ela deveria não estar com umas roupas apropriadas. Jesus levantou e só lançou aquele olhar de amor por aquela mulher. Ele olhou naqueles olhos e falou: quem te condena? Não sobrou um. Quando os olhos de Jesus me encontrou naquele dia, eu falei: eu preciso de você. Porque foram os olhos de Jesus. Eu creio que alguém aqui já viu esses olhos de amor, esses olhos de compaixão, esses olhos que nos lança fora, sabe, toda a vergonha. E Jesus olhou, lançou aqueles olhos e mudou. Eu acredito, não tenho a continuação da história dessa mulher, mas eu creio que essa mulher nunca mais foi a mesma. Em Salmos 34, não precisa abrir, no Salmos 34, 15 fala assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Aquela mulher, ela clamava por socorro. Jesus era a única esperança dela para ela não morrer. E ele olhou para ela e ele encontrou algo dentro dela, para que ele não a condenasse. Em Lucas 7, 47, não precisa abrir. Eu lhes digo, o pecado dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa quem pouco foi perdoada, demonstra pouco amor. Aqui conta um pouco da mulher do vaso de alabastro. Ela que fala é a mulher. Quem aqui foi muito perdoado, tem uma gratidão muito grande no coração. Quem aqui foi muito perdoado, tem uma gratidão. Se você foi muito perdoado e ainda não é grato pelo perdão de Jesus, que você relembre da onde você saiu. E que se não fosse Jesus, você não estaria mais aqui. E ela fala para Jesus no final: não, Senhor, ninguém me condenou. Jesus disse: eu também não o condeno. Vá e não peques mais. Esse vai e não peques mais, às vezes a gente fica, mas cara, eu sou pecador, eu sempre vou pecar. Mas significa para a gente se esforçar, se empenhar de verdade em não pecar mais. Nós vamos pecar. Talvez a gente já caia às vezes no mesmo pecado. Mas a gente precisa se esforçar, se empenhar em buscar a santidade de Jesus. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Mas várias vezes ele fala isso na Bíblia. Vai e não peques mais. Sempre quando ele curava alguém, ele falava: vai e não peques mais.
Então se esforce para não voltar para esse mesmo lugar que você está. Lembre-se de onde você saiu. Traga sua memória. João 17:17 fala: santifique-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Se Jesus tem tirado você de um momento difícil, de pecado, ou às vezes não só pecado, mas um momento difícil, vá à palavra, busque a verdade para que ela se santifique. Porque quando vier de novo os dias maus, você vai lembrar: tem aquele versículo que fala isso nesse momento. Porque não é todos os dias que nós temos cultos, não é todos os dias que você está ali com uma palavra de alguém te encorajando. Você às vezes precisa se encorajar na verdade, mas a gente só vai saber da verdade se a gente buscar. Nós precisamos ter a verdade dentro do nosso coração. E um pouco antes dessa mensagem da mulher adúltera, Jesus está falando sobre ser luz do mundo. No verso 12. Sabe, quando Jesus nos cura, nos tira desse lugar, é porque Ele quer um propósito na nossa vida. O Senhor não quis me tirar só desse mundo. Ele tem um propósito na minha vida. Eu sei, eu tenho convicção do que eu nasci. Há muito tempo, e algum tempo, eu não aceitava o meu ministério pastoral. Eu achava que eu era pastora porque o Mateus é pastor, e o Mateus é pastor porque é filho de pastor. Eu não acreditava nem no meu ministério, muito menos dele. Ele, eu sabia que talvez tinha todo jeito, manso. Mas daí, com boas palavras, o Mateus sempre lança boas palavras. Ele é sábio nas palavras. Ele pensa, é verdade, andem com o Mateus. Ele pensa antes de falar. Eu não, eu só falo, entendeu? E aí depois tem que ficar pedindo perdão e ajeitando as coisas. Mas Jesus está me transformando para ser uma pessoa mais centrada, com sabedoria na fala. Eu creio, tenho buscado. Mas o Senhor nos livra para que a gente possa ser diferente neste mundo. Eu creio que eu não passei só por isso, porque, tem um X de neon nas minhas costas e eu tenho que sofrer no mundo. Nossa, nunca resolve o meu problema, e às vezes a gente pode pensar nisso. Nossa, mas por que eu passei por isso? Por que eu passei por perda? Por que eu passei por essa situação? Porque o Senhor sempre vai nos usar, porque pessoas curadas curam pessoas, pessoas libertas libertam pessoas. E hoje, se eu não tivesse passado por isso, eu sei que eu não teria um pouco de autoridade para falar em certas coisas. Tive também um episódio muito ruim na minha vida, quando minha avó morreu. Eu tentei 3 suicídios depois que a minha avó morreu. Eu nunca cheguei a consumar o fato de me matar, porque o Senhor não permitiu. Porque o Senhor não permitiu, mas tinha tudo planejado. E eu tentei executar. Mas eu não consegui, eu não tive forças para conseguir. Porque eu pensei na dor que eu ia causar depois. Não em mim, porque eu ia morrer e ia para o inferno, certeza, se eu não me arrependesse naquele momento. Mas a dor que eu ia causar em outras pessoas. Pense nisso. Mas hoje eu consigo falar com uma pessoa que tenta o suicídio. Eu consigo entender a mente, não totalmente, porque eu não estou vivendo o problema dela. Mas eu entendo uma parte do desespero que é uma pessoa tentar. Porque era desesperador. E o Senhor me permitiu que eu vivesse isso, para que hoje eu pudesse entender essas outras pessoas. A segunda mulher que vem na minha mente é a mulher samaritana. Ela também é outra, toda destrambelhada. Jesus chega até o poço. Essa mulher, meio-dia, ela só. Quem ia buscar água sozinha? Alguém viu The Chosen? Cara, o The Chosen é muito bom para a gente ficar, porque às vezes eu vou ler na Bíblia e eu vou, imaginando Jesus lá.
Sabe, o pessoal do The Chosen. Ou vejam, tá de graça na Netflix. É muito bom. E eu vejo, porque tem um episódio, uma parte da samaritana, e ela lá levando, sabe? Os 2 vasos, subindo o morrão, no poço. E é legal, às vezes, para ilustrar a nossa mente. Ajuda um pouco a entender. Não foi de fato aquilo, mas uma ilustração. E ela sozinha, no meio-dia. E, gente, o sol do meio-dia, hoje a gente pegou o sol do meio-dia, né? 37 graus. Queimando. Queimando. Você saía para fora, queimava a pele. Eu não sei quantos graus fez naquela época. Mas imagina no calor do meio-dia, aquela mulher levando, sabe? Como se fosse um jugo com 2, levando para pegar água no poço. E ela questiona Jesus: quem é você, judeu, pedindo uma água para mim? Improvável? Porque para você eu sou imunda. Não é isso que a Bíblia fala, só estou para a gente ir mais rápido. Né? Para mim, eu não presto para o seu povo. E quem é você pedindo água para mim? E Jesus fala: se da minha água você beber, você jamais terá sede. E ali Jesus começa a encontrar aquela mulher. E ele fala: vai lá. E ele sabia exatamente o ponto onde tocar. Vai lá, chama seu marido. Não tenho marido. Não tem mesmo, porque você já teve 5 e o que você está não é seu marido. Jesus encontrou aquela mulher no caos. Por que ela tinha 5 maridos? O que aconteceu? Assim como a adúltera, ela também era uma improvável. E Jesus olha de novo para essa mulher e fala da água que ele tinha para ela. E ela reconhece ele como o Messias. E ela encontra algo nele. E ela larga tudo. A Bíblia fala que ela larga ali os potes, a madeira que ela segurava, as cordas. Ela larga tudo e vai correndo falar para o povo. Tem um homem lá e ele é o Messias. Ela foi ser o sal da terra para aquele povo. O Senhor encontrou graça nessa mulher. Para quem quiser ler depois, está em João 4, do 1 ao 29, essa palavra. Outras pessoas que foram improváveis do perdão, da graça e do amor de Jesus. Os irmãos de José. Esses foram encontrados, porque não foi um, não foi 2, foi vários. Fizeram tudo o que fizeram com Moisés. Venderam José. O que eu falei? Moisés? José. Sabe, fizeram tudo o que podia. Todas as formas de traição, sabe, de ciúmes, inveja, eles tiveram do irmão. E um pouquinho antes de José morrer, está ali em Gênesis, essa história acontece no capítulo 50, do 16 ao 21. José recebe um pedido do pai: perdoe os seus irmãos. Ele podia muito bem: eu, agora, na posição que eu estou, nunca. Olha o que eles fizeram comigo. Olha o que eu tive que passar. Ele não tem dúvidas. Ele vai, perdoa e honra aqueles homens. Eles não eram dignos de perdão. Eles estavam indo lá como escravos, necessitando da misericórdia. Mas eu creio que não foi José. Foi o coração que Jesus transformou de José. E foi o próprio Jesus que perdoou todos aqueles irmãos. Jesus encontrou o perdão, o coração desses irmãos. O outro, muito doido, é o ladrão da cruz. O cara estava ali, do lado de Jesus, sendo crucificado, junto com Jesus. Ele merecia a cruz. Porque os crimes para ser morte de cruz eram crimes pesados. A maioria era um homicídio que a pessoa cometia. Tinha sangue envolvido.
E tinha dois. Um que zombou de Jesus. Ué, você não é o rei dos judeus? Desça daí, salva-te a ti mesmo. E o outro falou, Senhor, ponha para mim Lucas 23, do 42 ao 43, por favor. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. O leproso? Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro. Ele foi assegurado, lembra? Do antônimo de improvável? Seguro e assegurado. Que hoje você estará comigo no paraíso. No último minuto da vida daquele cara, Jesus o encontrou. Creiam nisso. Que ainda enquanto existe fôlego de vida, existe consciência, o Senhor pode nos encontrar. Mas não vamos deixar para esse último minuto. Não vamos. Nós temos uma vida inteira para desfrutar da graça e misericórdia, bondade, amor e fidelidade e todas as coisas boas que Jesus tem para nós. E esse homem foi salvo ali, ó. No último minuto, Jesus olhou e viu, eu vejo graça em você. E ele estava com dor, estava sofrendo, e ainda teve tempo de salvar. Em João 6,37 fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Pode ser o último minuto da vida, mas se você se arrepender dos seus pecados, e você confessar ao Senhor, você tem esperança, você tem salvação. Eu já vi pessoas indo embora, no último minuto, você salva. A minha avó foi assim. Nos últimos minutos de dias da minha avó, ela aceitou Jesus. Uma mulher de 87 anos, ela aceitou. Ela teve a chance. E eu creio que Jesus está com ela. O Senhor conhece o nosso coração, Ele é misericordioso. Eu creio que uma pessoa, às vezes, no fim, sabe? Às vezes, no ato ali da morte, de uma tentativa de suicídio. Se ela se arrepender naquele último minuto que ela está, e ela fala, não dá mais tempo. Não dá mais tempo, Senhor. Eu não sei o que eu fiz, me perdoa. Eu quero que o Senhor me salva. O Senhor resgata essa pessoa. Eu não tenho dúvidas do amor e da misericórdia de Jesus. Eu não tenho dúvidas desse amor e dessa misericórdia. E dessa graça. Eu não tenho dúvidas mais. O filho pródigo é um outro. Essa história está em Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus encontrou ele teve consciência da burrada que ele fez quando ele estava comendo a lavagem dos porcos. Ele falou, eu não tenho mais nada. Os servos do meu pai comem melhor do que eu, e eu estou comendo aqui, ó, a lavagem, as alfarrobas, as vagens que os porcos comem. E ali Jesus encontrou, e ele volta todo arrebentado, com vergonha, porque eu imagino que ele tinha vergonha. E o pai o recebe, restaura a identidade dele, coloca ele como dignidade, troca as roupas, põe sandálias e faz um banquete. Porque ainda há graça e esperança em Deus, a graça e esperança em Jesus. E por fim, Pedro, o Mateus falou de Pedro aqui no sábado. Cara, Pedro andava com Jesus. Pedro estava ali, ó, tete a tete. O que Jesus tinha de novo, Pedro ouvia. E mesmo assim, Pedro vacilava. Sabe, a gente pode estar aqui na igreja, ter intimidade, buscando. E às vezes a gente vai pecar, a gente vai vacilar, a gente vai trair, a gente vai, sabe, negar Jesus.
ter vergonha de fazer algumas coisas, porque, ai, nossa, fulano de tal vai ver, meu Deus do céu, e agora? Ai, não pode saber que eu sou crente, ai, sabe, umas coisas assim. Medo de falar. Que hoje vocês sejam desprendidos do medo de falar de Jesus. Que hoje a boca de vocês seja um sal da terra para iluminar o trabalho de vocês, aonde vocês andam, falando da verdade e dessa graça e misericórdia que alcançou vocês um dia. Mas o Senhor ama os improváveis. E Pedro foi improvável em todos os aspectos. E sabe, os improváveis sempre vão estar em manutenção diária. Eu estou em manutenção diária. Quantas coisas eu erro? Mas, nossa, muita. Quantas palavras saem da minha boca que não devia falar? Quantos pensamentos vêm? Mas é a glória de Deus que me transforma de glória em glória. É a graça, é a misericórdia. E tem um versículo que, cara, hoje eu fiquei, uau. Eu já tinha ouvido ele, mas hoje foi assim, pá. Colocou lá na lista dos 10 favoritos. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, do qual o véu foi removido, todos vocês conhecem a Jesus. E se você não conhece a Jesus, hoje você tem a oportunidade de conhecer. Os véus foram tirados dos nossos olhos. As travas que existiam do pecado foram arrancadas das nossas vistas. Podemos ver e refletir a glória de Deus, do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. É de glória em glória, é de fé em fé, é de passo em passo, é de luta em luta, até que sejamos totalmente parecidos com Ele. Nós estamos num processo gradativo, começa embaixo e vai, ó, passinho em passinho. Sabe, passinhos de bebê. Nós vamos ser transformados. Se a gente for ver de Gênesis a Apocalipse, nós podemos fazer uma lista imensa de pessoas improváveis. De pessoas que a gente olha e fala, esse cara foi muito top. Mas ele era um improvável, porque olha a vida do cara antes. Paulo, sou fã de Paulo. Mas olha o que Paulo foi antes de ser Paulo. O Paulo transformado. E Paulo era tão sábio que ele fala, né, ele estava nesse processo de de desenvolver cada dia no Senhor. Ele não pensava que ele estava ali, ele alcançava, mas ele estava desenvolvendo. E como eu e você estamos desenvolvendo, sabe, gradativamente, para sermos imagem e semelhança de Cristo, até que Ele venha. Mas eu quero te lembrar que aquilo que você cometeu, aquilo que você pensava ser, passou, já se foi. Eis que todas as coisas eu faço novas. O diabo ainda tenta, sabe, minar a nossa mente. Mas nós precisamos lembrar da graça. O que é graça? É o que a gente não merece, mas a gente recebe de graça. A gente não merece esse amor, mas a gente recebe de graça. Está aqui. Está aqui. E a misericórdia é o que nós merecemos, mas não recebemos. O Senhor é misericordioso. O nosso destino era o inferno, queimando no fogo do inferno. Mas o Senhor não. Eu vou pagar o preço. Dá para mim, Jesus, dá para mim
que eu resolvo esse problema. Porque eu vejo algo neles, eles são improváveis, eu vejo graça e misericórdia, eu tenho amor pela vida deles, eles são importantes para mim. Eu não posso lançar eles fora, eles são meus. O meu pai me deu. Então você já pode ser, sabe, ter sido um traidor, ter sentimento de não pertencimento, inveja, ciúmes, fez coisas que te envergonham, já desejou a morte de alguém, matou, foi ingrato, estava envolvido em bebedeiras, em drogas, em prostituição, soberba, avarento, gula, não ter controle financeiro, ser ansioso, ser impulsivo, se irar facilmente, ser descontrolado e tantas outras coisas. Mas o Senhor, em Romanos 8, 38 ao 39, Ele fala assim, Ele diz para nós, sabe, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Jesus revelado, do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Só você se separa desse amor, se você não quiser. Porque Jesus não é um cara possessivo. Ele tem ciúmes de nós, mas ele não é possessivo. Ele vai lutar para não te perder, mas você tem liberdade. Então escolha hoje, sabe? Quem morre por você? Quem dá a vida por você? Sabe? Ele move céus, Ele move nações ao nosso favor. O Senhor nos ama tão forte, tão poderosamente, que Ele não pensa em viver longe de nós. Quando nós saímos da presença longe do Senhor, o Senhor, eu acredito que Ele tem saudade. Ele dói o coração dele e fala, cara, como eu queria ter você. Como eu queria que você estivesse participando desse movimento. Por que você está tão longe? Por que você está tão distante? O que aconteceu? Volte aonde o Senhor, sabe, te plantou. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traz à memória aquele tempo que você vivia. Sabe, coisas incríveis em Jesus. Porque eu creio que Ele tem muito mais. Ele tem coisas muito melhores. Porque nada é igual. Tudo se faz novo. O Senhor é um Deus criativo. Ele cria todas as coisas novas. Isso é maravilhoso. Se nós tivermos esse coração, sabe, convictos do amor de Jesus, palavras vão vir, mas nós vamos ter certeza de quem nós somos. Por muitos anos, qualquer coisa me abalava. Mariette sabe disso, porque ela sofreu comigo. Em muitas reuniões, as mesmas coisas, lembra? Os mesmos, sabe? Hoje não. Quer falar bem, quer falar mal. Eu sei quem eu sou. Não é soberba, não é arrogância, mas eu sei que eu sou filha amada. Eu sei que eu fui escolhida, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei, eu tenho convicção no meu coração. Eu tenho certeza do amor de Jesus por mim, eu tenho certeza do meu amor por Jesus. E, sabe, viver como improvável é fazer loucuras. É entregar coisas. É entrar em planos doidos do Senhor. É estar ali, ó. Moisés foi esse. Quando a gente fala desse verso, né, em Êxodo 33, o 15, então Moisés disse, se não me acompanhar pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Esse trecho, do 12 ao 15, Moisés tinha acabado de experimentar da glória de Deus.
Mas ele não foi arrogante e falar: olha, eu já experimentei, tá? Eu sei como funciona. Muito do que o Samuel falou ontem. Eu sei como funciona. Eu sei que se eu colocar uma bateria no movimento de guerra, a igreja vai movimentar. Sabe? Criando estratégias para mover. Não um culto, mas eu sei que se eu falar tal coisa, eu vou ficar emotiva. Se eu ouvir tal música, eu vou ficar emotiva e aquilo dali vai mexer no meu coração. Deus tinha acabado de se revelar para Moisés. Mostrando o que ele tinha que fazer, dando direcionamento, se apresentando, sabe? Ali, ele sentiu a presença. Mas ele falou: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Aonde o Senhor está te movendo? Você tem sido obediente no direcionamento? O Senhor tem sido a sua nuvem de dia? E o fogo de noite? Você tem se movido na direção que o Senhor está apontando? Você tem convidado Jesus a participar dos processos da sua vida? Você tem pedido para o Senhor: não me mande se você não for comigo? Não me abra essa porta de emprego se o Senhor não estiver lá? Não me faça fazer tal coisa, sabe? Uma faculdade, o que quer que seja, se o Senhor não estiver comigo? No meio do processo, a gente vai precisar abrir mão de muita coisa para fazer a vontade do Senhor. Se o Ministério de Louvor quiser subindo. Para não perder a presença de Jesus. O Senhor às vezes vai pedir para a gente se desprender de muita coisa. Sabe, de quebrar o nosso vaso mais precioso. Para fazer a vontade dEle. E vai doer. E vai sofrer, mas a vontade dEle, Ele vai estar conosco no meio do processo. E se o Senhor estiver conosco no meio do processo, a gente não se esquece de quem nos chamou. Porque nós vamos lembrar de quem nos deu a promessa. É no meio do processo que a gente se perde. É no meio do processo que vem as tribulações, vem as outras vozes, não a empolgação do início, e nem a alegria do final. Mas é no meio do processo que as provas vêm. E é no meio do processo que sem ti eu não irei. Porque a gente não vai chegar no final sem o Senhor. Sem a graça, sem a misericórdia, sem a bondade de Jesus sobre a nossa vida. Precisamos ser essa geração que busca Jesus mais do que a nossa própria vida. Mais do que os nossos próprios interesses. Mais do que o nosso próprio bolso. Porque tudo é passageiro, cara. Mas a bondade de Jesus sobre a nossa vida, o amor dele não é. Pois o nosso maior objetivo precisa ser agradar a Jesus. Para que nada mais nos satisfaça. Nós precisamos entender e estar na presença de Jesus. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos agradar ao Pai. Perguntar: o que o Senhor tem para hoje? O que é hoje que eu tenho que fazer? Qual é o plano de hoje? E ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. Hoje é isso. Amanhã é aquilo. E está sobre a nuvem. Está debaixo da graça e a bondade e a misericórdia de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Peça para o Senhor te trazer
à memória quando você andava, sabe, só sob a nuvem. E se você já anda sob essa nuvem, que sem ti você não irá sem o Senhor, peça para o Senhor te levar mais longe, mais profundo. Dê essa bondade, da vontade de Jesus.